Meus irmãos, vamos em Hebreus capítulo 10. Hoje eu começo a terminar de cumprir o compromisso que eu havia feito algumas semanas atrás. Alguns irmãos me cobraram na semana passada, parte eu já cumpri e hoje eu começo a cumprir a última parte. Por quê? Porque tinha ficado de eu expor o capítulo 10, os versículos 1 ao 18, mas eu resolvi dividir em 3 partes. Hoje nós vamos ver do versículo 1 ao 4. E na próxima oportunidade veremos os demais versículos. Então, Hebreus capítulo 10, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 4. Leiamos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será pregada ao coração dos teus filhos nesta noite, Senhor, em que aqui estamos reunidos. Assim como a súplica do teu servo, nós te pedimos que fale aos nossos corações, que abra-os e nos ajude a guardar a tua verdade como rico tesouro, Senhor. Para o louvor da tua glória, em nome de Cristo te oramos. Amém e amém. No último sermão, nós trouxemos uma exposição do capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 28. E vimos que todos aqueles sacrifícios que os sacerdotes ofereceram sob a lei eram necessários para que pudessem purificar as figuras terrenas das coisas que se achavam no céu. No entanto, um sacrifício superior era necessário para que as próprias coisas celestiais fossem também purificadas. Este sacrifício superior foi o de Cristo, cujo sangue tornou-se a base para a nossa livre entrada no céu. Porque sem o sangue de Cristo, meus irmãos, tal coisa nos seria impossível. Porque se não fosse pelo sangue de Cristo, meus amados irmãos, eu e vocês permaneceríamos condenados diante de Deus em nossos pecados. E, portanto, o céu permaneceria fechado para nós. No entanto, é através do sangue de Cristo, que fez do céu um santuário para nós, de modo tal que podemos confiadamente adentrá-lo, é que podemos, então, através dele, nos achegar à presença de Deus no lugar de sua habitação santíssima. É através deste mesmo sangue, meus irmãos, que não apenas nos redime de nossos pecados, mas que também nos santifica para que possamos entrar na presença do Altíssimo e nos prostrarmos diante de seu sublime trono. É através deste mesmo sangue, meus irmãos, que faz com que nossa presença, nosso serviço e nosso louvor se torne mais agradável e aceitável a Deus que o dos próprios santos anjos. É através deste mesmo sangue, o sangue de Cristo, que dá esse significado maior e melhor de nossa adoração,
e cuja eficácia faz com que o céu não seja apenas um santuário para o povo de Deus, mas um lugar onde seja nossa habitação, habitação daqueles que testemunham da justiça de Cristo, da graça maravilhosa do Espírito e do amor de Deus Pai. Sangue que foi derramado para nos proporcionar isso. Sermos apresentados diante do Pai, através dele, o qual se apresentou como sacrifício vivo e agradável, pondo um ponto final, de uma vez por todas, aos nossos pecados. Portanto, é disso, meus irmãos, que o autor agora vai tratar nos versículos que acabamos de ler. É sobre a importância, a necessidade e a eficácia do sacrifício de Cristo. Eu peço que vocês me acompanhem aí, lendo novamente os versículos 1 a 4, nos quais é dito: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Nestes 4 primeiros versículos, o autor nos apresenta a insuficiência dos sacrifícios legais para a expiação do pecado na antiga dispensação. E diante disso, no sermão dessa noite, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos importantes que o autor destaca aqui. O primeiro deles, observe aí no texto. É a razão que o autor dá sobre a insuficiência dos sacrifícios para expiação dos pecados. Veja, ele diz, eles são sombras de bens vindouros e não imagem real. Notem que o autor nos diz aqui 2 coisas importantes sobre a lei. A primeira coisa que ele nos diz é algo positivo. Ele diz que a lei nos aponta e conduz a Cristo. É isso que ele quis dizer quando afirma que a lei tem sombra de bens vindouros. Ora, nosso autor também falou sobre isso ao admoestar os colossenses. Abra a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Veja, o autor falou sobre as mesmas coisas. Colossenses 2, 16 e 17, Paulo está falando sobre as leis alimentares e os dias festivos judaicos. Veja a expressão que ele utiliza, veja o que ele diz, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras. Preste atenção a isso, são sombras das coisas futuras. Ora, o que ele quer dizer com isso? Em ambos os casos, o nosso autor utiliza o termo sombra, não no sentido platônico de uma cópia de uma ideia celestial e eterna, mas como uma prefiguração daquilo que há de vir. E, neste caso, em ambos os exemplos, as sombras apontam para a realidade perfeita de Cristo. E por causa disso, irmãos, aplicando as coisas que vivemos hoje, é que assim como não realizamos mais o sacrifício de animais, e eu acho que isso é inconteste para todos aqui, logo não devemos seguir calendários litúrgicos, criados ao bel prazer humano, criados a partir de festividades e dias cujo próprio Deus não estabeleceu, antes as cessou. As cessou, irmãos.
E hoje de manhã nós falávamos sobre isso, né? Carne sacrificada aos ídolos. Aqui fazendo um apêndice à pregação da manhã. Que tem um monte de igreja evangélica aí chamando de festa da colheita, buscando o nome aonde? No Antigo Testamento. Vão sacrificar também agora? Ah, não, o sacrifício não, porque não é divertido. Não é assim, irmãos? Esfolar um bode ninguém quer. Não é verdade? Sentir cheiro de sangue, ninguém quer sujar as mãos com isso. Não, isso aí não vale mais. Mas as festas valem. Que aquilo que for para entreter, aquilo que for para desviar a atenção do que é verdade, está valendo. Porque satisfaz as nossas concupiscências. E aí nós entramos naquele dilema que tratamos pela manhã. Da relação entre obedecer a Deus ou agir com boas intenções em desobediência àquele que nos salvou. Em segundo lugar, além de trazer um aspecto positivo da lei, o autor também nos mostra algo negativo. Ele vai dizer, pois a lei sendo sombra não é real. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é um tipo, é um exemplo de algo superior, mas que não é suficiente. Por exemplo, no caso aqui, no contexto que ele está suscitando, para aperfeiçoar o ofertante. E sobre isso, meus irmãos, vejam, sombra e imagem funcionam não como uma reprodução imperfeita ou parcial. Cuidado com essas comparações. Eu já vi gente dizer que o Antigo Testamento era imperfeito. Irmãos, é palavra de Deus. Acaso Deus entregou algo imperfeito? Eu já ouvi também dizerem, não, mas não era completo. Acaso aprove ao Senhor entregar algo incompleto? De modo algum, irmãos. Não se tratava de algo imperfeito ou parcial, mas se tratava de uma manifestação adequada à própria realidade presente. Adequada, porém limitada. É isso que queremos dizer com adequada. E por que ela era limitada? E não incompleta, não imperfeita? Porque ela não era capaz de levar o ofertante a um estado de perfeição. Mas a pergunta que fica, e quem disse que Deus instituiu isso para levá-los à perfeição? É isso então que nos leva ao segundo ponto importante desses primeiros versículos. A evidência da ineficácia dos sacrifícios que eram apresentados para aperfeiçoar seus ofertantes. Ora, ele vai dizer, ano após ano eles tinham de ser oferecidos. Continuamente eram oferecidos. E aí percebam que o autor tem em mente aqui aquele sacrifício que era realizado no Yom Kippur, ou o dia da expiação. Era aquele dia no ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar o pecado de toda a nação. E sendo assim, veja, o raciocínio do nosso autor parte então do pressuposto de que, se a velha ordem tivesse sido capaz de trazer perfeição, e aí vem, né? E o que seria essa perfeição? O acesso a Deus sem a constante necessidade de remover a barreira do pecado recém-acumulado. Essa seria a perfeição. Não foi. E se não foi, então, certamente, os sacrifícios que lhe pertenciam teriam chegado ao fim. É isso que ele diz no versículo 2.
Ora, se os sacrifícios que eram apresentados tinham como objetivo conduzir os crentes ali à perfeição, por que então não chegaram a esse objetivo? Ele vai dizer, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Mas o problema é que eles tinham, ano após ano. Veja, o que o autor quer dizer com esse questionamento é que se a perfeição fosse algo alcançável sob a economia levítica, o próprio sistema sacrificial levítico teria chegado ao fim muito antes, ainda durante o período veterotestamentário. Veja bem, se a antiga ordem sacrificial possuísse uma verdadeira eficácia purificadora, isto é, se tivesse sido capaz de purificar a consciência do ofertante, então os crentes teriam desfrutado de comunhão irrestrita com Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Porque a consciência do pecado na nossa mente impede tal comunhão irrestrita. Como nos lembra o salmista, no Salmo 66 e versículo 18. Veja a condicional, ele diz, se eu no coração contemplar a vaidade ou iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. A implicação do que está sendo dito aqui é que a verdadeira limpeza interior é permanente, é eficaz e, portanto, irrepetível. Quando ele fala dos adoradores, irmãos, como tendo sido purificados de uma vez por todas, ele enfatiza isso por usar o tempo perfeito. O sentido é muito parecido com as palavras de Jesus, por exemplo, a Pedro em João 13:10. Abra sua Bíblia em João 13:10. João 13:10. O Senhor diz assim, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Jesus diz, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Percebam aí que essa purificação da qual o Senhor Jesus fala aqui é justamente aquilo que marca o início da vida cristã. É a lavagem regeneradora do Espírito. Lembra do que Paulo vai dizer quando escreve aos Romanos? Quem nasce do Espírito é do Espírito. Ele busca, ele visa, ele almeja as coisas espirituais. Quem é nascido da carne é carne. Quem nasce do Espírito, purificado foi, perdoado foram os seus pecados. Foi redimido e justificado por Cristo. Quem nasceu da carne, não. E é disso que Jesus está falando aqui. Ora, o próprio Pedro entendeu isso. Ele tanto entendeu isso que ele repetiu isso aonde? Lá no Concílio de Jerusalém. Abra sua Bíblia em Atos 15:9. Atos capítulo 15, versículo 9. O que Pedro vai dizer? Pedro vai lembrar os demais irmãos, no Concílio de Jerusalém, que Deus, ao conceder o Espírito Santo aos gentios, assim como havia feito com os judeus, não fez distinção entre um e outro, mas purificou os seus corações. E ele fez isso como, irmãos? Através da fé.
E é aqui onde reside a dificuldade dos judeus no que diz respeito às sombras e à realidade. E aí a gente precisa entender a mente do judeu do primeiro século. Que apesar dos legalismos, tinha bem mais consciência da importância das Escrituras do que muitos crentes hoje. Considerava a palavra de Deus de modo muito mais sério do que muitos crentes hoje. Então, para um judeu, uma purificação como essa que Jesus está falando aqui, e que os seus discípulos apregoaram e reiteraram também, na qual um indivíduo é declarado limpo sem que se exija por parte dele algo mais, além de uma declaração de fé, onde não se exige dele um ritual que se repita continuamente de purificação. Isso era completamente desconhecido da lei levítica e, portanto, deles. Era algo inominável para eles. Ora, os crentes do Antigo Testamento, eles sabiam, irmãos, que o sacrifício de um animal era incapaz de purificá-los dos seus pecados. E por causa disso, todo ano eles apresentavam seu sacrifício ao sumo sacerdote no dia da expiação. Era exatamente porque eles acreditavam nisso, que não era suficiente. E ali, então, o sumo sacerdote recebia a oferta, fazia a propiciação, entrava nos santos dos santos, e depois de haver imolado o animal e colhido seu sangue em uma bacia para aspergi-lo, ia então aos santos dos santos, aspergia sobre a arca e posteriormente sobre o povo. No entanto, ao sair, ele jamais podia dizer que aquele sangue havia removido todos os pecados deles de uma vez por todas. Jamais poderia ter dito isso. Como de fato nunca disse, nenhum deles. A reincidência da ação, irmãos, ano após ano, no dia da expiação, provava que os sacrifícios eram insuficientes. Por quê? Porque os adoradores continuavam a se sentir culpados e perdidos. Infelizmente, esse é um problema que afeta não apenas os judeus, meus irmãos, mas muitos ditos cristãos em nosso tempo. Pessoas que ainda não sabem discernir entre sombra e realidade. Por isso é que nós vemos tantos ainda recorrendo a Moisés em busca de salvação, quando deveriam correr para os braços de Cristo. A realidade que Moisés e os profetas apontaram. Quantos dentre nós, irmãos, não faz exatamente isso? Eles faziam de ano em ano. Muitos de nós fazem dia após dia, semana após semana. Pedimos perdão pelos mesmos e mesmos pecados. Passam dias, semanas, meses e anos e repetimos os mesmos rotineiros pecados.
muitas vezes a nossa oração se torna vazia. Sabe por quê? Porque não há sinceridade. Não há arrependimento genuíno. A gente pede perdão pelos mesmos pecados, de modo automático, sem que haja arrependimento em nós. Muitos de nós nem envergonhados ficam de se colocar na presença de Deus e balbuciar um texto decorado. Não precisa ser de nenhum autor, não. É um texto seu, já está decorado. É como aquele filho rebelde que, para fugir do castigo do pai, antes do pai corrigir, ele já chega dizendo: eu já sei que eu estou errado, papai e mamãe, eu não vou fazer de novo, papai e mamãe, me perdoa. E aí, uma hora depois, ele faz a mesma coisa. E aí ele já vem com a mesma ladainha. Dia após dia, ano após ano. Muitos desses irmãos apresentavam o sacrifício de ano a ano, mas demonstravam temor. Muitos dentre nós nem isso manifestam. Apresentavam o sacrifício temendo que por retribuição o Senhor trouxesse maldição sobre eles. E quando repetiam aquele pecado, automaticamente a sua consciência pesava. Mas parece que muitos dentre nós, hoje em dia, nem isso sente mais. O que está havendo conosco, irmãos? O que nos torna diferentes de meros aproveitadores do favor divino. Como diante de uma realidade dessa, de alguém que entregou a vida por nós, podemos ainda fazer pouco caso. Porque se cremos verdadeiramente nele, sabendo quem ele é e o preço que ele teve que pagar para nos conceder verdadeiro perdão, não o trataríamos como temos tratado. Não olharíamos para o pecado e uma vida pecaminosa como temos olhado. Antes, em nossas fraquezas, o buscaríamos com maior intensidade, por saber que somente nele repousa o genuíno perdão e somente ele pode nos trazer a paz, a reconciliação. E somente através dele podemos ser purificados. Daí a necessidade do nosso autor mostrar a verdadeira natureza dos sacrifícios que eram realizados. Isso nos leva ao terceiro ponto do sermão de hoje. A natureza desses sacrifícios era fazer recordação de pecados, apontando para a necessidade de algo por vir. Meus irmãos, a recordação dos pecados no Yom Kippur era muito mais do que um simples lembrete ou uma lembrança. Funcionava muito mais como um chamado à mente que envolvia ação, uma atitude de arrependimento e perseverança por parte dos crentes. Uma lembrança do que era o pecado aos olhos de Deus, que envolvia também uma ação apropriada de sua parte, que era manifestada por retribuição no seu perdão.
Porém, um perdão que deve ser repetido ou concedido repetidamente, pelo menos no que diz a sua expressão cerimonial, não pode transmitir, irmãos, a mesma paz de consciência que um perdão concedido de uma vez por todas. Não traz paz. Uma coisa é perdoar um pecado que você cometeu, outra coisa é perdoar todos os seus pecados. Os que você já cometeu, os que você está cometendo e os que você ainda vai cometer. É completamente diferente. E é isso que estabelece o contraste por parte do autor aqui, entre a antiga e a nova aliança. Da antiga aliança há uma lembrança anual dos pecados. Mas na nova aliança está incorporada a promessa de Deus ao seu povo: não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas parece que você não quer que Deus faça isso. Você o relembra todos os dias, repetindo os mesmos e os mesmos e os mesmos. Sem se importar com quem morreu no seu lugar. Sem se importar com o sangue de quem foi derramado. De quem foi humilhado. De quem foi execrado, injuriado, perseguido. Para o judeu, dizer que o Yom Kippur envolvia apenas uma lembrança anual dos seus pecados era quase que uma ofensa. De modo sintomático e automático, ele retrucaria a qualquer um que dissesse isso, dizendo que antes havia uma remoção anual dos pecados. E certamente o nosso autor responderia com bastante verdade que o ritual destinado a efetuar a remoção dos pecados envolvia necessariamente sua lembrança, mas ele é influenciado principalmente pela promessa de que, sob a nova aliança, Deus não mais se lembraria dos pecados do seu povo. Era isso que acontecia com os crentes na antiga dispensação. Haverá um momento em que o Senhor Deus não mais se lembrará dos nossos pecados, porque seremos perdoados de uma vez por todas. Irmãos, há uma diferença entre a confissão humilde e contrita dos pecados a Deus e uma insistência mórbida em confessar pecados já confessados. E até mesmo já perdoados. O que eu quero dizer com isso? Com aqueles que dizem que crerem em Jesus Cristo, mas que ainda carregam culpa de seus pecados na sua consciência. Que se acham indignos. Que duvidam da sua salvação. E que têm dificuldade de repousar a cabeça no seu travesseiro com isso. A você que tem passado por isso, saiba o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,15. Abram a palavra de Deus em Romanos 8,15. Romanos 8,15. Paulo diz: o Espírito que você recebeu
não é um espírito de escravidão que o leva de volta a uma vida de medo, mas um espírito que nos faz filhos, capacitando-nos a clamar: Ava, Pai. Ora, uma vez que a nova aliança é contrastada com a antiga, a implicação é que não houve tal remoção absoluta dos pecados do registro divino sob a lei sacrificial, porque isso só acontece na nova aliança. No entanto, essa condição de imperfeição espiritual era inevitável enquanto as ideias das pessoas sobre Deus e o perdão estivessem ligados ao culto sacrificial como o do Israel primitivo. Por isso, o nosso autor vai dizer no versículo 4, é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados de alguém. Foi necessário que ele declarasse isso, irmãos, para que a verdade fosse demonstrada de modo pela obviedade. Impureza moral não pode ser removida por meios materiais. Tal valor espiritual como ritual sacrificial pode ter residido em ser um prenúncio material ou uma lição objetiva de uma realidade moral e espiritual, mas não completa. E o autor de Hebreus não foi o primeiro a apreciar isso. Essa verdade já havia sido compreendida séculos antes, ainda na antiga dispensação. Davi nos mostra isso. Quando ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e põe dentro de mim um espírito novo e correto, pois tu não tens prazer em sacrifício. Se eu desse um holocausto, você não ficaria satisfeito, porque o sacrifício agradável a ti, ó Deus, é um espírito quebrantado, um coração contrito, estes tu não desprezarás. Este Davi compreendeu, ainda não vendo a revelação plena do unigênito de Deus, Cristo, mas ele compreendeu ao que aqueles sacrifícios apontavam. Ele percebeu o que Deus desejava do coração daqueles que foram remidos pelo sangue do seu Filho antes que houvesse mundo. E não foi apenas Davi é um entre muitos outros que fizeram substancialmente a mesma afirmação, ao ponto de chegar nos finais do segundo templo, haverem muitos judeus piedosos que, embora prestassem serviços ao culto sacrificial e de fato participassem dele de acordo com a lei, perceberam que esse não era o meio pelo qual o pecado poderia ser removido. E ansiaram pelo libertador. Um fariseu poderia ter criticado a maneira intransigente com que nosso autor aqui rejeita o sacrifício dos animais, mas não há razão para pensar que ele teria rejeitado uma declaração mais cautelosa dessa verdade. Uma prova disso foi a adaptação relativamente fácil da sinagoga palestina às novas condições pós-destruição do templo no ano 70. Onde eles não puderam mais sacrificar, e agora, como ficariam os perdões dos pecados? Deus moveu até eles para perceberem o princípio da insuficiência do sacrifício de animais, obrigando eles a terem que pensar seriamente na questão de como o pecado seria expiado. É por isso que uma questão como essa deve ser apreciada por todos que entendem a excessiva pecaminosidade do coração humano. Davi percebeu bem isso. Paulo também. Ambos puderam se despedir do culto sacrificial com muito mais alegria
porque sabiam de um sacrifício apresentado em outro plano, que efetivamente lidava com o pecado de uma forma que o antigo culto jamais conseguiu. Um sacrifício único e todo suficiente. O sacrifício de Jesus de Nazaré. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde todo pecador que se achega a Ele encontra verdadeiro perdão. Encontra verdadeira paz e genuíno contentamento. Que em lugar algum, em tempo algum, jamais poderá achar. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite. Te agradecemos pelo teu cuidado para com o teu povo. Por nos mostrar a Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Aquele por quem somos declarados justos. Por meio de quem podemos adentrar a tua presença. Como estamos hoje à noite, Senhor. Desfrutando das ricas bênçãos da tua aliança. Iluminados por tua luz maravilhosa. Pela luz do teu evangelho, da tua verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém.